Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aí para mais um vídeo, né? Após 2 meses sem postar vídeo sobre esta série, né? Teologia Pentecostal, estamos aí, com a graça de Deus, né? Nos últimos meses aí tivemos uma correria danada, a construção do nosso templo lá. Graças a Deus inauguramos e o tempo estava escasso, né? E estamos começando a nos organizar agora, depois da inauguração. Estamos aí para mais um vídeo, né? Hoje, dia 26 de junho de 2025. Essa aula é a aula de número 55, né? Penso que é isso aí, aula 55. E vamos falar, né, sobre ortodoxia trinitária, certo? Importante aí no último vídeo também, na última aula ministramos sobre a trindade. E vamos continuar para a gente fechar, né, esse tema, né, por enquanto, né? Depois a gente vai, na próxima aula, a gente pretende falar sobre a trindade conectado com a salvação, né? Com a doutrina da soteriologia. Tá certo? Para você que não me conhece, sou o pastor Nelson Porto, estamos aqui nas internet da vida, seja muito bem-vindo. Você que é novo no nosso canal, se inscreve aí, ative o sininho de notificações, tá certo? E nós estamos usando para fazer essa série aí, a Teologia Pentecostal de Stanley Horton, dessa PAD. Vou deixar também o link, caso você queira adquirir essa obra, vou deixar o link aqui fixado nos comentários, link da Amazon, você adquirindo este livro ou qualquer outro produto aí na Amazon, botar no carrinho, comprou, através do nosso link você vai estar abençoando o nosso canal. Se você deseja também fazer parte aí do nosso grupo do WhatsApp, né, que é um grupo que não é para debates, discussões teológicas, se não dá certo, sai briga, né? É um grupo tão somente para a gente falar sobre os lançamentos, pré-lançamentos, as promoções do dia, de todos os sites e editoras aí, livros de obras teológicas, de filosofia também, né? Então, se você deseja fazer parte do nosso WhatsApp, você precisa se tornar nosso apoiador primeiro, né? Aqui nos comentários, aí embaixo fixado, tem o link do Apoia-se. A partir de R$20, se você se torna nosso apoiador, você se tornando nosso apoiador, eu vou colocar você aqui no nosso grupo do WhatsApp. Quando a gente bater a meta financeira que você vai ver aí dentro da plataforma do Apoia-se, vamos começar a sortear livros de teologia, livros como este, né? Todos os meses aí para a gente crescer juntos, tá certo? Vamos lá? Para quem tem a obra aí do Stanley Horton, essa sistemática pentecostal, se você quiser acompanhar com a gente a leitura e a gente vai comentando, estou na página 174, lá embaixo no título A Ortodoxia Trinitariana, Saindo do Labirinto. O articulista diz o seguinte: 300 bispos da Igreja Ocidental de Alexandria e da Igreja Oriental Antioquiana reuniram-se em Nicéia, né? Nicéia, o primeiro concílio da Igreja, né? No grande concílio ecumênico que procuraria definir com precisão teológica a doutrina da Trindade. O propósito do concílio era tríplice. Número 1, esclarecer os termos usados para articular a doutrina trinitariana. 2, desmascarar e condenar os erros teológicos que estavam presentes em vários segmentos da Igreja. 3, elaborar um documento que estivesse em harmonia com os princípios bíblicos e as convicções compartilhadas pela Igreja, né? Talvez seja um dos mais importantes concílios, não que os outros não sejam importantes, mas pelo fato de ter sido o primeiro, pelo fato de ter sido o concílio que foi organizado até mesmo para defender a divindade de Jesus diante da heresia ariana, né? Ário estava presbítero, né? Alguns chamam de presbítero, outros bispo Ário. Foi um pregador que realmente trouxe divisão para a igreja, trouxe essa heresia, dizendo que Jesus em algum tempo ele foi criado. Ele não cria em Jesus como o Deus eterno, né? O Deus encarnado. Mas acreditava ele e ensinava que Jesus era uma criatura, tinha sido em algum momento criado, né? Então essa heresia estava perturbando a igreja ali no século IV. Então no ano 325 esse concílio de Nicéia foi organizado para definir essas questões trinitárias, para definir também essa questão, né, da divindade de Jesus, certo? E foram convocados, né, os bispos do Ocidente, do Oriente, a maioria dos bispos, né, no final das contas, seguiu a doutrina ortodoxa, rejeitando a heresia ariana. Mas isso não significa que todo mundo
né, aqueles que estavam do lado de Ario, né, acataram o documento obrigando-os a crer na doutrina ortodoxa. Não, eles votaram a favor de Ario e posteriormente eles continuaram tendo Ario como mentor teológico, né? Enfim, a doutrina ariana, ela, mesmo o concílio tendo decidido pela doutrina ortodoxa, infelizmente essa heresia ela perdura por um bom tempo ainda, né? Diz aqui, o bispo Alexandre estava pronto para a luta contra Ário. Os arianos estavam confiantes de que seriam vitoriosos. Eusébio de Nicomédia preparou um documento no qual continha o ponto de vista defendido pelos arianos, que foi confiantemente apresentado ainda no início do concílio. Por ter negado a divindade de Cristo, provocou a indignação da maioria dos presentes, que com firmeza rejeitou o documento. Em seguida, Eusébio de Cesareia, que não era ariano, embora fosse representante da Igreja Oriental, elaborou durante o debate um credo que se tornaria o modelo para o credo de Nicéia. O bispo Alexandre e os alexandrinos em geral ficou muito preocupado com as opiniões de Ário, pois elas poderiam afetar a salvação pessoal, caso Cristo não fosse plenamente Deus no mesmo sentido que o Pai o é. Para levar o homem à plena reconciliação com Deus, argumentava Alexandre, Cristo forçosamente tem de ser Deus. Concordo. Nós somos salvos, nós somente somos salvos porque um Deus encarnado morre por nós no Calvário. Se Jesus fosse apenas uma criatura, um homem comum, não tivesse a natureza divina, também, assim como tinha a natureza humana, seu sacrifício teria sido inútil, em vão. Né? O sacrifício expiatório de Jesus no Calvário para nos salvar, isso é eficaz justamente pelo fato dele ser divino. E assim o bispo Alexandre, né, defende a divindade de Jesus, alegando isso. Somente um Deus pode nos salvar. Né? Um homem comum morrendo por outrem não tem poder salvatício algum. Né? Diz mais aqui, o bispo Alexandre reconhecia a linguagem da subordinação no Novo Testamento, especialmente as referências a Jesus como o gênero do Pai. Indicava que o termo gerado deve ser entendido do ponto de vista judaico, pois os que empregavam o termo na Bíblia eram hebreus. O uso hebraico do termo visa ressaltar a preeminência de Cristo. Paulo fala nestes termos, empregando a palavra primogênito, não com referência à origem de Cristo, mas aos efeitos salvíficos de sua obra de redenção. Então, muitos até hoje, né, os TJs, de Jeová, continuam usando esses termos gerado, né, unigênito, para tentar desmerecer a divindade de Jesus. Mas deve-se entender que a concepção judaica do termo gerado, único, gerado, unigênito, a concepção judaica é bem distinta da nossa concepção ocidental. Tem um entendimento totalmente diferente. Né? Na concepção ocidental, gerado dá a entender que em algum momento Jesus teria sido criado. Então, esse entendimento não é o mesmo significado que nós temos aqui no Ocidente. Tá? Alexandre respondeu a Ário, argumentando que a condição de o filho ser unigênito é antecedida nas Escrituras, conforme mostra João 14. O filho é unigênito da parte do Pai, que indica que ele compartilha da mesma natureza eterna de Deus. Assim se harmoniza com a geração eterna do Filho, segundo Orígenes. Aos ouvidos de Ário, que não se retratou, isso soava como um reconhecimento de que Cristo fora criado. Estava se esforçando desesperadamente por livrar a teologia das implicações modalísticas que, segundo as palavras posteriormente atribuídas ao seu opositor principal, Atanásio, incorriam no perigo de confundir as pessoas entre si. Era, portanto, crucial fazer a distinção entre Cristo e o Pai. Né? Então, talvez seja uma das doutrinas mais debatidas, mais controversas, essa questão também das naturezas de Cristo, ali nos primórdios da igreja. Em outras aulas já ministrei, né, sobre a história da filosofia cristã, a história da teologia, são outras séries aqui, depois você dá uma olhada na playlist para você ver. Já falamos sobre isso, né? Muitas das heresias surgiram por conta da confusão ou da não aceitação, por exemplo, de que Cristo tem uma natureza divina, natureza humana, a questão de cada pessoa da Santíssima Trindade ser distinta uma da outra. Muitas heresias surgiram por conta disso, né? E
aqueles primórdios aqui, século IV, foi um período realmente, vou usar um termo jovial, punk. Foi um tempo muito difícil, onde a doutrina ortodoxa trinitariana era muito atacada, né? Então foi necessário este primeiro concílio para decidir isso. O bispo de Alexandre prosseguiu declarando que Cristo é gerado pelo Pai, mas não no sentido de emanação ou criação. Certo? Teologicamente, o grande desafio da Igreja Ocidental era a explicação do conceito que homoousia, o termo grego, né? Sem cair na heresia modalística. Homoousia, né? É o termo grego que eles utilizavam para tratar acerca da pessoa, da essência de cada pessoa da Trindade. Atanásio geralmente recebe o crédito de ter sido o grande defensor da fé no Concílio de Nicéia. A parte maior da obra de Atanásio, porém, foi consumada depois desse grande concílio ecumênico. Atanásio era inflexível. Embora deposto pelo imperador em 3 ocasiões durante sua carreira eclesiástica, lutava com valentia em favor do conceito de Cristo ser da mesma essência, que é o termo grego homoousios, mesma essência, mesma substância. Então Atanásio aqui era o defensor da Trindade, da ortodoxia, dizendo que o Pai tinha a mesma essência do Filho, o Filho a mesma essência do Pai, do Espírito, né? E diz mais aqui: e não meramente semelhante ao Pai, quanto à sua essência, homoiousios. Então, os arianos diziam que Cristo em relação ao Pai era homoi, é o termo grego, homoiousios, semelhante, não mesma essência. Atanásio dizia, uma palavrinha, né, muito parecida. Não, ele não é homoiousios, ele é homoousios, mesma substância. Veja, por causa de algumas palavrinhas, né, que vai trazer desdobramentos, né, que podem incorrer em heresia, e de fato incorrer, porque os arianos diziam isso. Ele é homoiousios, ele não tem a mesma essência, ele só é semelhante. Não, Jesus não é só semelhante, ele tem a mesma essência do Pai. Durante o seu turno como bispo e defensor da ortodoxia, conforme Velocer, era praticamente Atanásio contra o mundo. Ele colocou entre aspas aqui. De fato, ele se tornou um grande gigante, né, na defesa da ortodoxia, Atanásio de Alexandria. A escola alexandrina acabou triunfando sobre os arianos, e Ario voltou a ser condenado e excomungado. Na fórmula confessionária da doutrina da Trindade, em Nicéia, Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, gerado de seu Pai antes da fundação do mundo. Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, consubstancial com o Pai. Então, temos aqui, nesse trecho aqui, a fórmula nicena, né? Confissão de fé da Trindade. Posteriormente, a Igreja viria a empregar o termo proceder em lugar de geração ou gerado, com o propósito de expressar a subordinação salvífica do Filho ao Pai. O Filho procede do Pai, um tipo de primazia ainda é atribuída ao Pai com relação ao Filho. Mas essa primazia não é cronológica. O Filho sempre existiu como o Verbo, né? Como o Verbo. Mesmo assim, o Filho foi gerado pelo Pai ou procedeu do Pai. Está usando aqui termos, entre aspas, esses termos, né? Que são termos teológicos. Gerado pelo Pai ou procedeu do Pai, e não o Pai do Filho. Ok? Então, dizer que o Pai procede do Filho, que o Pai foi gerado pelo Filho, está teologicamente incorreto. Ao contrário, o Filho procede do Pai, foi gerado pelo Pai. Ele coloca aqui, entre aspas, esse proceder do Filho em relação ao Pai, já no século VIII, chamada filiação, é entendido teologicamente como um ato necessário da vontade do Pai, de modo que fica impossível existir o conceito do Filho não provindo do Pai. Daí a procedência do Filho está eternamente no presente, um ato que perdura, nunca terminado. O Filho, portanto, é imutável, não sujeito a mudança, como diz Hebreus 13:8. Assim como o Pai é imutável, Malaquias 3:6. A filiação do Filho certamente não é no sentido de ter sido gerada a outra pessoa com a sua divina essência, pois o Pai e o Filho são igualmente deidade, portanto, da mesma natureza indivisível. O Pai e o Filho
com o Espírito, existem juntos em substância pessoal. O Filho e o Espírito são pessoalmente distintos do Pai na sua existência eterna. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade em aceitar essa doutrina, lamento dizer, você é um herege, tá? Você é um herege. De carteirinha. Eu tenho dificuldade, eu não acredito que o Filho tem a mesma essência, a substância do Pai. Eu não acredito que o Filho procede do Pai. Eu não acredito que são pessoas distintas e um só Deus, eu não consigo entender. Não, a doutrina da Trindade não é para entender, é para crer. Como diz o próprio Tertuliano, pai da igreja, né? Creio para entender, não é o contrário. Estou tentando entender para crer, é creio para entender. Embora a exposição das complexidades linguísticas do credo de Nicéia pareça frustrante para nós hoje, levando-se em conta a distância de 1.600 anos, é importante considerarmos a necessidade crucial de se manter a fórmula paradoxal do credo de Atanásio. Abre aspas. Um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade. Fecha aspas. Então vamos ver lá. Atanásio disse, cremos em um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade. A exatidão teológica é crítica, pois os termos ousia ou upostasis, substância e subsistência, né, nos oferecem, uso termos gregos aqui em latim, né, nos oferece um entendimento conceptual do que é a ortodoxia trinitariana, como no caso do credo de Atanásio. Abre aspas. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E, porém, não são três deuses, mas um só Deus. Fecha aspas para Atanásio. Então, o correto é nós dizermos que nós somos trinitários. Né? Se você segue a doutrina ortodoxa, então você é trinitário ou trinitariano. Se nós crescemos em três deuses, como nos acusam os arianos modernos, os testemunhos de Jeová, eles dizem que nós somos politeístas, né? Se nós crescemos em três deuses, se a Trindade fosse em três deuses, nós seríamos triteístas, não trinitários. Nós somos monoteístas. Nós cremos a Trindade na unidade e a unidade na Trindade, tá? Entre o ano 361 até 381, a ortodoxia trinitária passou por mais refinamentos, mormente no tocante ao terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo. Em 381, em Constantinopla, os bispos foram convocados pelo imperador Teodósio e as declarações da ortodoxia de Nicéia foram reafirmadas. Foi nesse ano, 381, que o imperador Teodósio, alguns chamam de Teodósio, outros Teodósio, né? Foi nesse ano, 381 exatamente, que o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império. Tá? Constantino, 311, 312, ele emitiu o Édito de Milão, que trazia tolerância para os cristãos. Ele não tornou a fé cristã a religião oficial do Império. Isso só acontece em 381 com Teodósio. Tá? Muito bem. Além disso, houve menção explícita do Espírito Santo em termos de deidade como o Senhor e doador da vida, procedente do Pai e do Filho, o qual com o Pai e o Filho juntamente é adorado e glorificado, o qual falou pelos profetas. O título Senhor, Kyrios, empregado nas Escrituras e alguns textos para atribuir e explicitar a divindade, é destinado aqui, no credo de Nicéia, Constantinopla, ao Espírito Santo. Logo, aquele que procede do Pai e do Filho, João 15, 26, subsiste pessoalmente desde a eternidade dentro da deidade, sem divisão ou mudança quanto à sua natureza. Ele é essencialmente homoousios, com o Pai e o Filho, mesma substância também, o Espírito Santo. Pelo fato das nomenclaturas, nós nos referimos à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, assim como temos na fórmula trinitária lá de Mateus 28, Pai, Filho e Espírito Santo, e de batizar, né? Os discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algumas pessoas conscientemente entendem que pelo fato do Espírito Santo vir, né, em último lugar, para ser mencionado por último, acham que o Espírito Santo é menor que o Filho e que o Pai. Não é verdade. O Espírito Santo, né, o Concílio de Constantinopla reafirmou isso, que as Escrituras afirmam, né, que o Espírito Santo tem a mesma essência, a mesma substância, homoousios, em relação ao Pai e ao Filho. As Escrituras afirmam isso, né? João vai dizer, né? Jesus vai dizer em João 10:30, eu e o Pai somos um, mesma substância, né? Em relação a Jesus, em relação ao Espírito Santo, Efésios 4:30, né? Paulo vai dizer, não entristeçais ao Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Você só pode entristecer uma pessoa, você não entristece uma caneta. Você não entristece um ser que não tem sentimento, que não tem vontade,
Você não entristece um relógio, você não entristece um livro, você entristece pessoas, né? Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Paulo vai dizer em Efésios 4:30. Então, sem dúvida, o Concílio de Nicéia reafirmou a verdade. As distinções entre os membros da deidade não se referem à sua essência e à substância, mas ao relacionamento. Em outras palavras, a ordem da existência na Trindade, no tocante ao ser essencial de Deus, está espelhada na Trindade salvífica. São, portanto, três, não na oposição, mas no grau. Não na substância, mas na forma. Não no poder, mas na sua manifestação. Ok? O processo contínuo da pesquisa da natureza do Deus vivo cede lugar a essa altura à adoração, juntamente com os apóstolos, os pais da igreja, os mártires e os maiores teólogos no decurso da história da igreja. Temos de reconhecer que toda a boa teologia termina com uma doxologia, conforme Romanos 11, versos 33 a 36. Considere esse hino clássico de Reginald Heber. Aí ele colocou um trecho de um hino aqui, ó. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam o teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso, Criador. Certo? E é isso aí, 21 minutinhos de aula, reafirmando aqui mais uma vez a doutrina bíblica ortodoxa da Trindade. Próximo encontro, permitindo Deus, vamos falar sobre a Trindade e a doutrina da salvação. Tá bom? Deus abençoe e até a próxima.